Então, beleza, gente. Bom dia para todos. Nós estávamos discutindo na semana passada sobre potencial elétrico, né? O que a gente discutiu até o momento? A grosso modo falando, só para a gente prosseguir na discussão, que em torno de uma carga, sempre que eu tiver um corpo eletrizado, ela gera uma perturbação no espaço em torno dela, que permite com que essas cargas, se tiver mais de uma no espaço, elas interajam uma com a outra sem a necessidade de um contato, ok? Essa perturbação no espaço gerado em torno dessas cargas, em torno desses corpos eletrizados, ele pode ser analisado, ele pode ser mensurado do ponto de vista de campo elétrico ou pode ser enxergada essa perturbação no ponto de vista de potencial elétrico. O campo elétrico é uma grandeza vetorial que interpreta essa perturbação no espaço para nos dar informação acerca da força elétrica que é gerado numa carga, caso ela seja submersa dentro dessa perturbação gerada no espaço. Tá? Não vou entrar em detalhe em força elétrica e campo elétrico, que a gente já discutiu pra caramba, e aí os nossos 50 minutinhos fica pouco. Vimos agora que essa perturbação ela pode ser analisada do ponto de vista de potencial elétrico também, que é uma grandeza que não é vetorial, é uma grandeza escalar, que é utilizada para a gente ter um entendimento da energia potencial elétrica que as cargas têm que ter quando elas estão interagindo numa determinada região. Quando eu tenho só uma carga, essa carga vai gerar essa perturbação no espaço, vai ter potencial elétrico e campo elétrico, que são formas diferentes de eu enxergar essa perturbação no espaço. Quando eu tenho duas cargas interagindo, além do potencial e campo elétrico gerado por cada uma das cargas, essas cargas se interagem, gerando força elétrica nelas, e durante a interação é necessário que essas cargas tenham uma certa quantidade de energia potencial elétrico. Então, enxergar a perturbação no espaço como campo elétrico vai nos dar entendimento de uma possível força elétrica caso eu adicione uma segunda carga. Se eu enxergar essa perturbação no espaço do ponto de vista potencial elétrico, ele vai me dar informação da quantidade de energia que uma carga deve ter, caso ela seja adicionada neste espaço. Tá bom? Tanto é que o potencial elétrico, ele é medido em volt. Volt é a mesma coisa que joules por coulomb, né? Então, quando eu estou falando de potencial elétrico, eu estou falando quantos joules, né? Quando eu estou falando de volt, eu estou falando quantos joules cada coulomb de carga tem que ter para ser colocada naquele ponto no espaço que está sofrendo uma perturbação elétrica. Tá bom? E se o corpo mudar de potencial elétrico, a carga mudar de potencial elétrico, ela vai ter que estar mudando também a quantidade de energia presente dela. Aí nós falamos que essa carga realizou trabalho. Se ela manter na região de mesmo potencial elétrico, eu posso afirmar que não mudou a quantidade de energia armazenada dentro dessa carga, essa carga não realizou trabalho. Outra coisa que a gente viu, que o potencial elétrico gerado por cargas positivas é um potencial positivo. Então, eu considero o sinal da carga para calcular potencial. E quando a carga é negativa, o potencial elétrico vai ser negativo. Discuti com vocês também, não entrei em cálculos ainda, mas discuti com vocês que quanto mais próximo da carga, quanto mais próximo for dessa carga eletrizada, maior vai ser o módulo do potencial elétrico.
Mas no caso de cargas positivas, quanto mais próximo dessa carga, maior vai ser o potencial elétrico. E quanto mais próximo da carga negativa, menor vai ser o potencial elétrico. Menos 45 é menor que menos 15. 45 é maior do que 15. Tá bom? Ok? Mas só que até o momento a gente só discutiu o aspecto teórico sobre potencial elétrico, entender o que é a grandeza e o que ela nos quer dizer. Agora, calcular essa grandeza, nós vamos ter que passar para esse próximo passo que a gente ainda não discutiu. Então, vamos imaginar uma seguinte situação. Eu pego uma carga eletrizada, por exemplo, positivamente. Se eu tiver só uma carga, essa carga vai estar gerando uma perturbação no espaço em torno dela, que permite com que ela interaja com outra carga, caso essa carga seja colocada nessa região em que esteja sofrendo essa perturbação elétrica. Então, enquanto eu tenho só uma carga, eu vou ter só potencial elétrico e campo elétrico gerado em torno dessa carga. Aí eu venho e coloco uma segunda carga. Eu vou colocar outra carga positiva, numa distância muito próxima, praticamente encostando essas duas cargas uma na outra. Quando eu coloco essa carga aqui, essas duas cargas vão começar a se interagir. Quando elas começam a se interagir, além de surgir nessas cargas uma força elétrica de repulsão entre elas, né? Na carga da direita, uma força para a direita, na carga da esquerda, uma força para a esquerda. Surgiu aí, então, uma força elétrica nessa carga. Vai surgir também uma certa quantidade de energia armazenada nessas cargas. Então, essa carga da direita, surgiu uma força elétrica nela, surgiu uma força elétrica na carga da direita, porque quando duas cargas se interagem, quando dois corpos se interagem, sempre vão surgir duas forças, né? Um par de ação e reação, e cada uma das cargas, para estar interagindo, obrigatoriamente tem que ter uma certa quantidade de energia potencial elétrica armazenada. Então, as duas têm uma certa quantidade de energia potencial elétrica. Se eu coloquei essa carga, a segunda carga, que eu vou chamar de Q2, se eu coloquei ela inicialmente em repouso, essa carga, ela não vai ter energia cinética. Então, se eu coloquei ela inicialmente em repouso, energeticamente falando, eu posso falar que a energia cinética dessa carga vai ser igual a 0 joules. Ela não vai ter energia cinética. Ela não está em movimento, tem energia cinética, energia associada ao movimento. Mas se essa carga ela tem liberdade de movimentação, é uma carga móvel, por exemplo, na hora que eu soltar ela ali, o que vai acontecer? Essa carga vai sofrer ação dessa força elétrica, essa força elétrica vai desencadear nessa carga uma aceleração, fazendo com que a velocidade dessa carga aumente, e vai aumentando, e vai aumentando. E aí ela começa a deslocar de forma acelerada. E aí a velocidade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Enquanto essa força elétrica estiver atuando, ela vai estar gerando uma aceleração e a velocidade desse corpo só vai aumentando. De tal forma que o movimento que ela vai ter é um movimento variável acelerado.
E aí a velocidade vai só aumentando, vai só aumentando, vai só aumentando. Vamos imaginar que essa carga vai deslocar até o infinito. Ela tem liberdade de movimento e vai deslocar até o infinito, o ponto mais distante possível, de tal forma que a interação entre essas duas cargas começam a se tornar desprezível. E aí ela vai chegar num ponto tão distante que aí a força elétrica vai ser praticamente igual a zero. Vamos considerar que ela vai para um ponto tão distante que a força elétrica seja igual a zero. Enquanto ela estiver deslocando, a velocidade vai estar só aumentando. Então, o que eu posso afirmar em relação à velocidade? Onde a velocidade vai ser o maior possível? A velocidade vai ser maior possível no ponto mais distante que ela estiver da primeira carga. Quanto mais ela estiver deslocando, enquanto o movimento ela estiver deslocando, o movimento vai ser acelerado, né? E aí ela foi ganhando velocidade, foi ganhando velocidade, foi ganhando velocidade, até o ponto mais distante possível em que a velocidade dela vai ser máxima. Não sei quanto vai ser, mas vai ser máxima. Energeticamente, o que eu posso concluir? Que se a velocidade é máxima, a energia cinética, que inicialmente era zero, né? Ela também vai passar a ser máxima. Vai ser o ponto em que o corpo vai ter maior quantidade de energia cinética possível. Aí eu pergunto para vocês, de onde que veio essa energia cinética? Se ela aumentou, foi de algum trabalho positivo. E o trabalho positivo de um corpo é realizado pelas forças que estão atuando no sentido do deslocamento. Então, que força que realizou o trabalho? A força elétrica. Só que a força elétrica é uma força conservativa, que ela não vai estar tirando nem colocando energia do corpo, ela vai estar transformando cinética em potencial ou potencial em cinética. No caso de um trabalho positivo, que foi o que aconteceu aqui, porque a energia cinética aumentou, essa carga transformou energia potencial elétrica em energia cinética. Se ela foi para um ponto mais distante possível, ela foi num ponto em que a interação entre as duas cargas passa a ser desprezível. Se não tem mais interação entre elas, a energia potencial elétrica passa a ser o quanto? Zero. Ok? Beleza? A energia potencial passa a ser zero. E a energia potencial no início, ela era quanto então? Ela era o máximo possível que essa carga tinha. Então, neste caso aqui, a energia potencial elétrica se transformou em energia cinética. Se vocês concordarem, vê se vocês concordam comigo, que em módulo, a variação de energia cinética, e variação da energia cinética, né? O trabalho do corpo, ele se dá, o trabalho do corpo, ele se dá pela variação da energia cinética. Então, o trabalho do corpo, ele foi igual energia cinética final menos a energia cinética inicial. Mas essa variação em módulo vai ser igual à variação da energia cinética, potencial, desculpa, em módulo, porque essa variação vai ser igual à energia potencial que tinha inicialmente, menos a energia potencial final. Sim? Só que se eu considero que a energia cinética inicial é zero e que a energia potencial final é zero, o que eu posso concordar? Que o trabalho do corpo nessa situação foi responsável, foi basicamente a energia cinética final, porque ele não tem inicial. E essa energia cinética inicial, ela nada mais é do que energia potencial elétrica que ele tinha no início, que se transformou. Então, se eu quero calcular aqui o trabalho de um corpo,
eu consigo calcular a variação de energia potencial. Se eu sei a variação de energia cinética, eu sei também a variação de energia potencial. Se eu sei o quanto o corpo ganhou de energia cinética, eu sei o quanto que ele perdeu de energia potencial elétrica a partir do trabalho da força elétrica. E foi desse raciocínio que surgiu o cálculo de trabalho elétrico e entendimento de potencial elétrico. Tá? Então, concluindo o nosso raciocínio aqui, eu posso falar então que o trabalho, vou representar com a letra W, que fica mais fácil, o trabalho de uma força elétrica, ele é determinado como? Pela força elétrica vezes o deslocamento que essa carga teria. E se eu considerar de uma situação em que a energia cinética inicial era zero e todo o ganho de energia cinética se deu pela energia potencial, esse trabalho da força elétrica mostra para mim a energia potencial elétrica do corpo. Então, daqui que surgiu o cálculo de energia potencial elétrica de um corpo, a partir do trabalho da força elétrica. Então, todas as vezes que vocês pensarem em energia potencial elétrica, vocês vão pensar no trabalho da força elétrica. Tanto é que energia, qualquer que seja, então vou colocar energia potencial elétrica, energia, a unidade de medida dela é Joule, mas Joule nada mais é do que Newton vezes metro. Então, Newton é força e metro é distância. Então, se vocês lembrarem da unidade de medida, vocês vão estar lembrando como que eu calculo a energia potencial elétrica de um corpo, que é a força elétrica vezes a distância em que essas duas cargas se encontram. Beleza? Legal. Só que, o que aconteceu? Eles foram fazer um experimento e aí tinha, igual a discussão inicial nossa, tinha uma carga positiva, né, que eu disse, gerando uma perturbação no espaço, e aí eles colocaram uma segunda carga para analisar o seu comportamento. Beleza? Então, eles pegaram essa carga, vamos imaginar também positiva, e colocou para interagir. Vamos pensar primeiro numa situação em que essa carga ela tem um Coulomb. Essa segunda carga de prova. A carga dela é de 1 Coulomb. Na hora que ela começou a deslocar de forma acelerada, igual a gente discutiu anteriormente, em toda aquela representação que eu fiz, ela foi ganhando uma energia cinética. Então, vamos imaginar que do trabalho que essa carga de 1 Coulomb fez, o corpo ganhou uma certa quantidade de energia cinética. E essa quantidade de energia cinética veio da transformação de uma certa quantidade de energia potencial elétrica. O que eles perceberam? Que quando eles adicionavam uma carga de 2 Coulomb no mesmo ponto no espaço, e ela realizava o trabalho, acontecendo a mesma situação, mesmo deslocamento, mesmo experimento, só mudou a intensidade da carga de prova. O que aconteceu com a quantidade de energia que ela acabou tendo? Ela dobrou. Isso quer dizer que essas cargas, ao interagir, tinham o quê? O dobro de energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. Aí eles pegaram uma carga de 3 coulombs e colocaram para interagir com a
uma carga de prova de 3 coulombs, colocaram para interagir com a carga Q1. Na hora que foi interagir, mesmo experimento, ela começou a deslocar, foi ganhando energia cinética, e aí no fim do deslocamento dela, eles calcularam a quantidade de energia cinética que essa carga tinha. O que eles perceberam? Que a quantidade de energia cinética que tinha era o triplo. E aí, a energia potencial elétrica dela quer dizer que era o triplo também. Então, eles pararam e falaram o seguinte: poxa, elas foram submetidas a uma mesma perturbação e tiveram quantidade de energia diferente, mas a quantidade de energia diferente que ela teve foi devido à intensidade da carga de prova e não características da perturbação gerada pela primeira carga. A primeira carga gerava uma perturbação no espaço, em que a segunda carga foi adicionada e que sofreu ação dessa primeira carga, né, dessa perturbação no espaço, e aí ela ganhou uma força elétrica que fez com que ela realizasse trabalho, e aí parte da energia potencial elétrica foi transformada em energia cinética. Analisando isso graficamente, o que eles fizeram? Construíram um gráfico de quantidade de energia potencial elétrica que foi transformada em cinética em função da intensidade da carga. Qual carga? A carga de prova que foi adicionada lá para interagir com a carga 1 que estava gerando a perturbação no espaço. O que eles perceberam nessa história? Que essa relação ela é linear. Então, a razão entre a quantidade de energia e a segunda carga, que é a carga de prova que está sendo colocada ali no espaço, ela é uma constante. Essa inclinação, ela é constante. E essa inclinação foi o que eles utilizaram estrategicamente para determinar o que a gente chama de potencial elétrico. Então, a inclinação aqui, a inclinação do gráfico de energia potencial elétrica sobre a carga de prova, que nos deu o cálculo de potencial elétrico. Beleza? E como que eu calculo o potencial elétrico? Então, potencial elétrico vai ser o quê? Inclinação é variação de y ou variação de x. Então, eu vou pegar as duas coordenadas aqui, ó, origem e uma certa coordenada qualquer, que ele vai ter uma certa quantidade de energia potencial elétrica, né? Então, eu posso concluir que o potencial elétrico aqui, ele foi determinado pelo quê? Pela quantidade de energia potencial elétrica que esse corpo tinha, isso tudo dividido pelo quê? Pela intensidade da carga de prova. Daí saiu o cálculo de potencial elétrico. Tanto é que potencial elétrico é volts, que é joule por coulomb. Está mostrando quanto de joule de energia cada carga tem que ter, né? Quantos joule de energia potencial elétrica uma carga tem que ter, um coulomb de carga tem que ter para se encontrar naquele espaço. E aí, consequentemente, se eu sei o potencial de diferentes pontos, eu consigo determinar a diferença de potencial elétrico. E a diferença de potencial elétrico é mais importante que eu saber só um potencial. Porque se eu sei se há diferença de potencial elétrico entre dois pontos, eu consigo enxergar se a carga vai realizar trabalho ou não. Então, essa é a definição matemática, esse foi o ponto base de calcular potencial elétrico e energia potencial elétrica. Então, potencial elétrico, ele foi determinado a partir da razão da quantidade de energia potencial elétrica que uma carga tem, dividido pela intensidade dessa carga. E a energia potencial elétrica foi determinada a partir do trabalho da força
da força elétrica. Esses são os dois pontos básicos para discutir essas novas duas grandezas que nós estamos trabalhando nesse capítulo.